pessoal, sejam bem-vindos de novo ao Aprendendo a Aprender Física, onde nós, alunos, ajudamos outros alunos com o conteúdo de física que vai cair nos vestibulares. Hoje vamos começar a falar sobre a termologia e seus fundamentos. Essa área da física fala sobre os fenômenos relacionados à temperatura e ao calor. Isso engloba, por exemplo, assuntos como transmissão de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudanças de estado físico, entre outros. E, bom, vamos começar falando sobre a termometria. Ela estuda a temperatura e as escalas termométricas. A temperatura é uma grandeza física e ela pode ser compreendida como resultado visível da movimentação dos átomos que formam a matéria. Na figura, é possível identificar os pontos de fusão e ebulição da água nas principais escalas termométricas, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. A escala Celsius é a mais utilizada no mundo. Ela é uma escala centígrada, ou seja, divide-se em 100 partes iguais entre seus pontos fixos, 0 graus e 100 graus. Como é uma escala comum, permite temperaturas negativas, sendo que o seu zero absoluto é cerca de menos 273,5 graus Celsius. A escala Fahrenheit, por outro lado, é usada em poucos países, como os Estados Unidos e a Inglaterra. Ela foi criada para que o ponto de fusão da água correspondesse a 32 graus Fahrenheit. Dessa forma, mesmo em temperaturas muito baixas, é pouco provável observar temperaturas negativas em locais que utilizam essa escala. A temperatura de ebulição da água, em Fahrenheit, é 212 graus Fahrenheit. E a escala Kelvin foi desenvolvida com base na agitação térmica dos átomos de hélio, de forma que, quando atingem o repouso completo, essa situação é atribuída a uma temperatura de 0 Kelvin. No entanto, hoje sabemos que essa temperatura extremamente baixa é impossível de alcançar. E para converter temperaturas de uma escala termométrica para outra, utilizamos esta fórmula, sendo que Tc é a temperatura em Celsius, Tf é a temperatura em Fahrenheit e Tk é a temperatura em Kelvin. Saindo da termometria, nós também temos a calorimetria, ramo da termologia que estuda as trocas de calor. O calor é uma forma de energia que, conforme as leis da termodinâmica, se transfere espontaneamente entre corpos com temperaturas diferentes, sendo do corpo mais quente para o mais frio, até que ambos alcancem a mesma temperatura. Por ser uma forma de energia, ele é medido em joules. No entanto, é comum que o calor seja definido em calorias. No estudo da calorimetria, identificamos duas formas diferentes de calor, o calor sensível e o calor latente. O sensível é aquele que é transferido entre corpos de diferentes temperaturas, promovendo exclusivamente a mudança de temperatura. A fórmula usada para calcular o calor sensível é essa, que diz que o calor, medido em joules ou calorias, é a massa medida em quilos ou gramas, vezes o calor específico da substância, vezes a variação da temperatura, medida em Celsius ou Kelvin. Já o calor latente é a energia transferida entre corpos com temperaturas diferentes, que provoca apenas mudanças no estado físico da substância. Quando uma substância pura alcança a temperatura em que ocorre a mudança de estado, como de sólido para líquido ou de líquido para gás, ela absorve ou libera calor sensível até que essa transformação esteja completa, mantendo sua temperatura constante durante todo esse processo. E a quantidade de calor latente é determinada pelo produto da massa do corpo que sofreu a transformação de estado e o chamado calor latente de fusão, ou vaporização, que é a quantidade de calor necessária para que cada grama da substância sofra mudança de estado. No caso da água, por exemplo, o calor latente de vaporização é de 540 calorias por grama. E, bem, se você não entendeu muito bem a calorimetria, não se preocupa, teremos uma aula aqui no canal somente para esse conteúdo.
Por fim, falaremos da termodinâmica, que estuda as relações entre calor, energia e trabalho. Ela é responsável pelo estabelecimento de leis que regem todas as transformações que podem ser sofridas pela matéria, como a lei da conservação de energia, também conhecida como a primeira lei da termodinâmica. Vou explicar as leis de uma forma bem resumida, começando pela lei zero da termodinâmica. Ela se refere ao equilíbrio térmico. Essa lei estabelece que todos os corpos tendem a trocar calor entre si até atingirem o equilíbrio térmico. Para que ocorra um fluxo de calor entre dois corpos, é essencial que haja uma diferença de temperatura entre eles. Em outras palavras, não há transferência de calor entre corpos que estão na mesma temperatura. Por definição, estes corpos estarão em equilíbrio térmico. Porém, quando estão em temperaturas diferentes e são colocados em contato térmico, um fluxo de calor pode ocorrer entre eles e este fluxo deixará de existir quando ambos atingirem a mesma temperatura. Essa lei nos diz que, se dois corpos, A e B, estão individualmente em equilíbrio térmico com um outro corpo C, ambos também estarão em equilíbrio térmico entre si. Isso significa que se sabemos que os corpos A e C estão em equilíbrio térmico, TA igual a TC, e que, simultaneamente, os corpos B e C também estão em equilíbrio térmico, TB igual a TC, a lei zero da termodinâmica assegura que os corpos A e B também estarão em equilíbrio térmico entre si, TA igual a TB. Bom, agora vamos para a primeira lei da termodinâmica. Essa se trata da conservação de energia. De acordo com essa lei, o calor que um sistema recebe durante um processo termodinâmico pode ser transformado em trabalho ou utilizado para aumentar sua energia interna. Um motor de combustão de um carro, por exemplo, funciona com base nessa lei. E a fórmula descrita por essa lei é essa aqui, que diz que a variação da energia interna é o calor menos o trabalho, e todos eles são medidos em joules. A segunda lei da termodinâmica, também conhecida como a lei da entropia, ela afirma que todos os sistemas que recebem calor tendem a se tornar progressivamente menos organizados. Essa também estabelece uma fórmula que diz que a variação da entropia é igual à quantidade de calor sobre o tempo. E a última e terceira lei da termodinâmica vai além dos conteúdos vistos no ensino médio. Portanto, ela não aparece em questões de nenhum tipo de vestibular. Mas, de forma simplificada, ela se refere ao zero absoluto. Essa lei afirma que o zero absoluto é inalcançável. Não importa o quão frio um corpo esteja, ele nunca atingirá a temperatura de 0 Kelvin. Ufa! E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.